Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, para vocês que nos acompanham, né, através da internet, pelo site tvcapitalgoiania.com, agora.br, mais uma edição do Jornal Argumento, recebendo com muito prazer, afinal de contas, um encontro marcado toda semana para debatermos, falarmos e conhecermos um pouco mais sobre como nós nos comportamos diante desse mundo contemporâneo de tantas controvérsias, e nada melhor do que um especialista da área. Mais uma vez, com muita alegria, recebo o Dr. Manuel Dias, médico com especialidade nessa área de psiquiatria. Dr. Manuel, muito obrigado pela gentileza, seja muitíssimo bem-vindo mais uma vez. Como vai, André? É um prazer estar aqui, né? Assim, a gente semanalmente, né? Sim, prestando um serviço social, mais importante, serviço né? Público, né? Mas, assim, hoje eu tenho, assim, duas notícias para dar agora no início. Uma boa, de determinada maneira, e a outra nem tão boa assim, né? Acho que muito ruim a outra. Mas a primeira é que o Conselho Federal de Medicina emitiu hoje uma nota aprovando a fabricação do canabidiol aqui no Brasil, né? Assim, então, hoje eles iam ainda regular, né, assim, quem vai tomar o remédio, como que vai ser feita essa prescrição, quais são os médicos que podem prescrever o remédio. Né, assim, é muito interessante que nós falamos agora esses dias, né? Assim, na semana passada falamos, né? Assim, só para que as pessoas que estão em casa entendam, é uma substância que ela é extraída da planta da maconha, que é utilizada de forma medicinal, não é o consumo da maconha, né? É a extração então, desse componente. É importante você chamar a atenção sobre isso, porque tem muitas pessoas dizendo que maconha é remédio. Então você pode fumar à vontade. Não pode, porque a substância psicoativa é o tetraidrocannabinol, né, assim, que é a substância psicoativa, é a substância que traz o vício, porque a maconha vicia. Tem pessoas que propagam que a maconha não vicia, a maconha vicia. E tem essa questão, doutor, só interrompendo, pois não. Porque falam muito que algumas substâncias, elas destroem os neurônios, memória, afeta essa região também. Afeta, né? Assim, o tetraidrocannabinol, à medida que o tempo vai passando, dá principalmente atinge a atenção, né? Assim, consequentemente, você vai ter problema com a memória, né? E aí, com relação a essa nota do Conselho Federal de Medicina, isso vai ser publicado ainda no Diário Oficial da União, né? Assim, então, essa é a notícia boa, porque o canabidiol ele tem várias aplicações, né? Assim, se fala muito da aplicação do canabidiol na epilepsia, crianças que têm crises epiléticas que vão ser muito beneficiadas, né, assim, com essa substância. Tem aplicação também para ansiedade, né, assim, para até com antidepressão, câncer, até mesmo aquela questão da anorexia também ajuda. Então tem várias aplicações e vai ser uma coisa muito boa. Mas é importante diferenciar, né, assim, sobre isso que você levantou ainda há pouco. Né, assim, o canabidiol não é a substância psicoativa. A substância psicoativa, ou seja, aquelas que levam ao vício e que produzem alteração, é o tetraidrocannabinol. Né? Então essa é a diferença, e as diferenças em termos de ação são grandes, né? Bom, a outra notícia que não é tão boa, não é boa de jeito nenhum, né, assim, é que surgiu um novo serial killer no Rio de Janeiro. Né, assim, então, assim, a gente vê como esse rapaz lá do Rio de Janeiro, né, assim, ele declara ter matado mais de 40 pessoas. Né, assim, num período de 9 anos, né, assim, ele declara ter matado mais de 40 pessoas. Nós vamos falar sobre isso e sempre, né, doutor Manuel, quando está aqui, as pessoas elas participam através do telefone 395-7424
E temos pessoas ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Vamos tentar restabelecer a comunicação, né? A ligação. Mas, doutor, assim, comecemos sobre essa questão, a regulamentação, porque alguns medicamentos, eles têm que ter uma prescrição, um acompanhamento, ou seja, já foi se estabelecido isso, porque a grande dúvida, a polêmica toda é como o uso desse canabidiol, que é digamos assim, extrato, né? Um extrato da maconha, né? Da cannabis sativa. Isso, como seria feito? O médico, a forma, a dosagem, essas coisas. Até agora existe um debate muito grande, mas ainda não tem ainda uma regulamentação sobre isso. Assim, eu acho que o passo mais importante é esse dado pelo Conselho Federal de Medicina. Né? Assim, então, a partir daí é que as coisas vão acontecer, vai regulamentar, né? Assim, quem vai fabricar, quem vai distribuir, né? Assim, o médico que vai poder distribuir esse medicamento. Então, é a partir de agora, né? Assim, então, a partir da publicação no Diário Oficial da União, é que essas coisas todas vão acontecer. Nós vamos falar sobre esses assuntos, se as pessoas continuam ligando, né? O 3095-7424 para você participar. Doutor, mas assim, mais especificamente, como é que essa substância, ela age dentro do cérebro ou até mesmo no metabolismo da pessoa? Ela auxilia, ela é o quê? Digamos assim, um medicamento que ele vai ser utilizado para cura, ou vai ser aqueles medicamentos que são utilizados para manutenção e não para cura? Bom, até onde eu sei, né, assim, é um medicamento de manutenção. Né, assim, porque, por exemplo, para ansiedade, para depressão, para sintomas psicóticos, é interessante essa história dos sintomas psicóticos, porque o tetraidrocabinol produz sintomas psicóticos, né, assim, mas o canabidiol trata os sintomas psicóticos. Né, isso é interessante. Não, troque em miúdos isso para a gente, porque então, para o telespectador entender. O que é o sintoma psicótico? Né? Assim, então, a pessoa que usa maconha, ele fica, na palavra deles, eles ficam noiados. Né? Assim, então, eles ficam rindo à toa. Eles ficam achando que tem alguém perseguindo eles, que as pessoas estão sabendo o que está acontecendo com ele. Né? Assim, vamos ver o telefone. Vamos continuar daqui a pouco, porque temos pessoas ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Doutor Manuel, à disposição, fique à vontade. Boa tarde, doutor Manuel. Boa tarde. Muito bom estar vendo o senhor falar desse assunto aí da cannabis sativa, porque esse é um assunto que tem que ser tratado sem hipocrisia, né? Exatamente. Essa história da cannabis sativa ter virado esse monstro que é propagado aí. A gente está aqui acompanhando, né, a ligação. Pois não, pode continuar, João. A pessoa ao telefone, e ele estava fazendo uma alusão à questão do uso dessa fórmula, à questão que o senhor falou sobre o serial killer. A pessoa pode retornar a ligação para a gente, por gentileza? Ligação. Né? Mas, assim, eu acho que, assim, eu não sei se eu entendi bem a colocação dele, né, assim, mas a gente tem que deixar muito bem claro que a maconha é uma droga proibida, né, assim, a maconha, que é a substância psicoativa, é o tetraidrocabinol, esse produz alterações psicoativas, ou seja, produz alterações no cérebro. Né, assim, e além de produzir as alterações no cérebro, né, assim, produz alterações no organismo como um todo. Existe a possibilidade de ter uma ação, inclusive a mesma a possibilidade cancerígenas que tem o tabaco, que tem o fumo comum. Né, assim, então tem várias alterações, e à medida que os anos vão passando, que o usuário vai usando a maconha, os efeitos maléficos vão surgindo. Né? O canabidiol não tem nada disso. Né? Ele é um medicamento. Que é um medicamento, do mesmo jeito que o metilfenidato, que é um remédio conhecido como Ritalina, ele vem da anfetamina,
né? Se a novocaína, que é um analgésico, vem da cocaína, né? Então tem vários medicamentos que têm assim, a sua origem em substâncias psicoativas, mas não são portadoras, assim, a pessoa não vai ficar dependente dela, né? É isso. Agora, é bom esclarecer, né, que houve uma liberação, mas ainda há uma necessidade de regulamentação e não quer dizer que a pessoa ela tenha que, a partir de agora, já dizer o seguinte... Fumar maconha e achar que... Não, a maconha continua proibida ainda, né? Assim, a maconha continua proibida. O que foi liberado é o uso do canabidiol, que é um extrato da planta da maconha. Que é vendido em farmácia através de receita. Receita médica. E também outro aspecto, né, doutor? Porque o grande problema é a forma de usar. Porque às vezes o senhor tem ressaltado isso, né? Exato. O abuso do medicamento. Por exemplo, o senhor fala sobre a questão da Ritalina, que é para tratar de uma função, mas as pessoas elas utilizam essa substância para balada, para festas, para as coisas nesse sentido. Então, assim, a conscientização do que é o medicamento, né? Que é muito interessante isso que você fala, porque a anfetamina, que é da onde vem o metilfenidato ou a Ritalina, é um psicoestimulante, mas o metilfenidato não tem essa ação de psicoestimulante, né? Do mesmo jeito, né, assim, o canabidiol vem da cannabis sativa, da maconha, né, assim, mas não tem o princípio ativo que o hidrocannabinol tem. Vamos lá, na questão da depressão, como é que a liberação desse medicamento ela vai interagir digamos, no tratamento dessas pessoas que têm depressão? Ele entra como medicamento auxiliar, mas parece que temos mais pessoas ao telefone também, não, daqui a pouco. Entra como na depressão, ele entra como um tratamento auxiliar. Auxiliar. Ele substitui algum medicamento? Não, não substitui, é um medicamento a mais, né? Assim, e é porque tem ação na serotonina também, né? Assim, a maconha em si, ela atua numa das substâncias, num neurotransmissor, né, assim, chamado anadamantina, alguma coisa assim, essa palavra é meio complicada de falar, né, assim, então que esse neurotransmissor que dá a sensação de prazer, de bem-estar, do mesmo jeito que a serotonina dá, a sensação de saciedade. Né? Então, o canabidiol vai atuar, quando se fala da depressão, vai atuar nisso aí. Porque eu já estive lendo alguma coisa sobre isso e fala que ela tem uma ação de fazer com que a pessoa ela tenha uma capacidade maior de dormir, coisa que aí na depressão, dependendo, o senhor vai falar sobre isso, dependendo do tipo de depressão, a pessoa tem muito sono ou falta de sono. Também na questão do apetite e também nessa questão de aqueles ansiolíticos, né? Alguns Lexotan, outros, né? Que deixam as pessoas mais calmas. Mais sedadas. Então, assim, quando o senhor fala noiado, né? Aquelas pessoas que fumam maconha, ficam rindo à toa, depois tem fome e sono. Então, essa substância que provoca isso, ela vai ser extraída. E aí, ao contrário, por exemplo, dos antidepressivos que são utilizados hoje, a maioria deles aumenta a quantidade de serotonina. Essa serotonina acaba diminuindo, dando a sensação de saciedade, e isso diminui o apetite da pessoa, né? O canabidiol, ele tem uma ação contrária, né? Assim, ele aumenta o apetite da pessoa, tanto que vai ser usado para a chamada anorexia nervosa. Isso. Né? Assim, então, ele tem uma ação contrária dos antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina, que é o que a gente mais utiliza hoje. E dentro da depressão, por exemplo, aquelas pessoas que têm, o senhor falou sobre a questão da ansiedade, e outros sintomas assim que são associados àquela falta de ânimo, porque é importante a gente falar sobre isso, porque quando surgiu o Prozac,
achava que ele curava tudo, nenhum medicamento era necessário mais. A droga da felicidade. Exato. Né? Aí depois descobriu-se que ele era uma alternativa do tratamento, né? Para as pessoas não abandonarem todos os medicamentos e irem lá no consultório. Então, isso é assim, como toda droga nova, né, assim, o canabidiol vai ser muito novo, né, assim, então a gente tem que ter certos cuidados, né? Porque não vai ser todas as pessoas que vão ter tolerância a essa substância, né? Assim, então essas pessoas que têm intolerância à substância é contraindicado a usar a substância, isso para qualquer substância, né? Então, né, assim, eu costumo dizer que eu já desmaiei com dipirona, né? Assim, então, eu também tive uma queda brusca de pressão então em função. A gente tem que ter cuidado. Se a medicação, se tem uma certa intolerância com a medicação, a gente tem que ter cuidado e muitas vezes não usar ela. E o canabidiol vai ser isso. Mas com relação à depressão, né, assim como você está falando, né, assim, hoje a gente sabe que tem vários tipos de depressão, né? Então, né, assim, a gente tem a chamada depressão maior, a gente tem a chamada, a depressão que é do transtorno bipolar, né, assim, você tem episódios depressivos, você tem reações depressivas, né, assim, você tem o transtorno depressivo recorrente, né, assim, e você tem um outro transtorno depressivo que é a distimia. A distimia é um tipo de depressão que ela tem uma forma crônica, ou seja, o transtorno mental, todos eles têm evolui cronicamente, né? Mas a distimia tem uma característica especial, né, assim, que é começar já na infância, já. Né, assim, muitas vezes a gente pergunta para o paciente quando você começou a sentir assim, deprimido, irritado, mal-humorado. A distimia é chamada doença do mau humor, né? Assim, então, aí ele fala, não, eu me conheço assim desde criança, eu sou sempre mal-humorado, né? Assim, eu nunca acreditei muito em mim, né? Assim, então baixa autoestima, desânimo. Mas muitas vezes a distimia acompanha a pessoa a vida inteira sem fazer nenhum tratamento, né? Assim, porque a pessoa não consegue reconhecer aquele mau humor, aquele desânimo que ela tem como uma doença e passa a vida inteira. Às vezes, ele até, quando adolescente, né, assim, começa a usar droga tipo a maconha, né, assim, com o intuito de dar uma melhorada nesse aspecto dele. Né, assim, porque acalma, deixa de ser aquele sujeito mal-humorado, né, assim, então ele, apesar de que acaba ficando mais isolado, né, que é uma das características da depressão, é o isolamento social, mas o uso de droga também marginaliza, a pessoa também acaba ficando mais isolado, mas as pessoas têm um relato de que com a droga elas se sentem melhor e justifica inclusive o uso da droga, né? Que não justifica, não estou falando justifica, assim, eles, os usuários, justificam a droga, não, porque eu me sinto melhor, mais tranquilo, né, assim, mas não é o melhor, né, assim, então o melhor seria mesmo, né, assim, no caso dessa forma de depressão que eu acabei de dizer, que é a distimia, né, assim, é a gente fazer um tratamento adequado. Muitas vezes só a psicoterapia resolve, né, assim, só ir procurando um psicólogo, fazendo a psicoterapia resolve. Outras vezes você tomando um antidepressivo vai ajudar muito mais, né? O importante é ter consciência de que aquele mau humor, né, assim, que eu costumo brincar, que a pessoa acorda e aí pergunta, fala bom dia, ele já responde, bom dia por quê? Tem alguma coisa para ser bom dia? Não, o que você tem a ver com a minha vida? O que você tem a ver com a minha vida? Se é bom dia, se não é bom dia? Não. Doutor, mas o senhor tocou num assunto que é importante. O senhor disse que já teve problemas com medicamentos derivados, né, porque a gente tem o paracetamol, né, que é presente em alguns medicamentos, e a dipirona. A dipirona, ela baixa a pressão, ou seja, dá um certo relaxamento, tanto é que pessoas são viciadas
em medicamentos, fala assim, indipirona, indipirona. Isso. E aí fala, não, minha cabeça está doendo, isso e aquilo. Quando na realidade ela quer ter a pressão baixa, o organismo ele fica mais assim. Agora, quando mas se colocar uma tarja preta vamos colocar aí esses medicamentos à base de pirona, como tem o Dorflex, esse negócio todo, quando coloca a tarja preta, fala, não quero. Não quero. Não quero ficar dependente. Ou seja, toma esses medicamentos para dor de pirona toda hora, mas se colocou uma tarja preta, não tem. A dipirona, André, nos Estados Unidos ela é proibida. Sim. Ela é proibida, não é comercializada nos Estados Unidos, porque um dos efeitos da dipirona é dar um tipo de alteração no sangue que é chamado de agranulocitose. Então, essa medicação ela é proibida nos Estados Unidos e aqui é vendida abertamente. No balcão, né? Não, nem no balcão, na gôndola. Agora, a questão da tarja preta é um preconceito ainda muito grande, né? Assim, tem-se um preconceito muito grande com relação a isso, porque é um medicamento muito forte. Não é questão de ser forte ou não. Né? Assim, que, na verdade, né, assim, a gente teria que ter tarja preta em todos os medicamentos, né? Porque a gente tem que consumir medicamento no momento adequado e prescrito por médico. Não é prescrição por vizinha. Nessa então, o vizinho, hoje eu brinquei com uma paciente minha, falou assim, olha, aquela vizinha sua não é uma boa médica. Assim, ela está te prescrevendo um remédio que não é o melhor para você. Pode ter sido bom para ela, mas para você não é bom. E tem o outro lado farmacêutico também, mas temos pessoas ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, doutor Manuel. Fica à vontade, doutor Manuel. Tem um senhor lá em Natal, o nome dele é Jacob Melo. Ele trata muita gente com problemas de depressão através do magnetismo. Ele faz esse estudo há mais de 40 anos. E uma das coisas que ele observou, que essas pessoas sempre estão com problema no baço, no fígado e no pâncreas. O senhor, na experiência do senhor, também já percebeu essas pessoas em estado de depressão com alguma dificuldade nesses órgãos, já que eles são órgãos filtrantes, fisicamente falando, né? E energeticamente falando, a pessoa também vai estar numa condição não muito saudável com relação ao filtrar, seja filtrar fisicamente, seja filtrar energeticamente falando. Você já percebeu alguma coisa nesse sentido? Olha, assim, do conhecimento médico, psiquiátrico, eu não tenho conhecimento disso, não. Assim, algumas vezes, por exemplo, a depressão está muito relacionada com o hormônio, que é o cortisol. Assim, então, às vezes, tem médico que pesquisa o cortisol para poder saber se a pessoa tem depressão ou não. Assim, agora, tem um outro hormônio do organismo que é a tireoide, assim, que no hipotireoidismo... É o primeiro exame que pede para descartar, porque às vezes pode confundir, né, doutor? Então, no hipotireoidismo você também pode ter sintomas depressivos, né? Agora, doenças físicas, elas podem ser acompanhadas normalmente por depressão. Assim, eu não sei que tipo de magnetismo que é esse que você está se referindo, assim, mas... Assim, a doença física, por exemplo, anemia, pode parecer muito com depressão. Assim, doenças neurológicas, como o mal de Parkinson, assim, pode parecer com depressão. Assim, tumores pode aparecer com depressão. Então, assim, não é uma coisa específica para esses órgãos que você citou, mas é possível, sim. Agora é uma questão, doutor, que a gente é recorrente. Não existe um exame que vá detectar que a pessoa ela tenha essa doença. Não. Às vezes ela tem alguns sintomas que aparecem e desaparecem. E aí usa algumas terapias alternativas. E aí fala, não, eu tinha depressão e me curei. Melhorei, através disso e daquilo. Então, assim, interagir com o médico é a melhor forma da pessoa ter ali um diagnóstico sobre qual problema que ela tem, né?
A gente fala, e você inclusive já usou essa expressão aqui, que muitas vezes aquilo que cura mata também. Exato. Né? Então a gente tem que saber que remédio que a gente está usando e por que a gente está usando esse remédio. Você não vai tomar um remédio porque a vizinha tomou e foi bem para ela. Você pode tomar aquele mesmo remédio que fez bem para a vizinha e passar muito mal com ele. Então a medicação tem que ser prescrita por médico e decorrente, assim, a partir de uma doença constatada. Né? Assim, as pessoas falam para mim assim, doutor, eu não gosto de tomar remédio. Ninguém tem que gostar de tomar remédio, né? Não tem que gostar. A gente toma remédio porque é necessário, você faz tratamento porque é necessário. Se você gosta de tomar remédio, você está com a doença, né? Agora, não existe, André, um marcador biológico para dizer assim, olha, tal pessoa tem depressão. Não existe, até hoje não existe esse marcador biológico, como a gente tem, por exemplo, a glicose, no caso da diabetes, né? Então, a glicose seria um marcador biológico, então ela está alterada, né? Assim, eu faço o exame, eu sei que aquilo está alterado, então a pessoa, eu falo, olha, você tem diabetes, né? Assim, nos transtornos mentais, seja ele qual for, ainda não tem um marcador biológico. A doença mental, o transtorno mental, né, assim, por exemplo, a questão dos psicopatas, do transtorno de personalidade antissocial, né, assim, não tem uma lesão, mas tem uma disfunção cerebral. Áreas do cérebro não estão funcionando de acordo com o que deveria funcionar, por isso que a pessoa apresenta aquela alteração. Agora, doutor, alguns fatores externos, temos pessoas ao telefone, a prioridade é o telespectador ou telespectadora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Doutor Manuel à disposição, só por favor, aumente a técnica, um pouco o áudio, fique à vontade, pode falar com o doutor Manuel. Doutor Manuel, o nosso corpo ele é composto por um todo. Agora os psiquiatras veem o corpo, você vê só a sua cabeça, vamos dizer. Aí você dá remédio para o cérebro, aí ataca o estômago. Como que faz com isso daí? Aí eu tenho depressão, aí eu tenho tomado remédio para o fígado, para o estômago, está me ajudando muito. E menos depressivo e mais para o estômago. Bom, olha só. Os chamados efeitos colaterais dos medicamentos. Os efeitos colaterais. Mas eu acho que há um engano da parte do telespectador, né? Assim, porque dos médicos que mais olha o indivíduo como um todo é o psiquiatra. Né? Assim, então, o psiquiatra vê o indivíduo olhando para a questão física, para as questões psicológicas, sociais. Até mesmo porque é o cérebro que comanda o corpo. É o cérebro que comanda o corpo. Agora, todo medicamento tem efeito colateral. Né? Assim, a gente... Acabamos de falar de pirona, que é um medicamento utilizado assim, de uma forma assim, banal, que tem um efeito que pode levar à morte, né? Morte súbita. Inclusive, eu desmaiei tomando de pirona. Né? Assim, mas então tem todo... O que a gente tem que observar é o seguinte, o efeito colateral está numa situação que está incomodando tanta pessoa que ele não consegue tomar o medicamento, então tem que procurar o médico e pedir para trocar. E não tomar um remédio para poder resolver aquele problema. Continuar tomando o remédio e tomar outro para resolver aquilo. Como ele falou, ele está com um problema no estômago, né? Assim, então o medicamento está irritando muito o estômago. Então tem que procurar outro que não irrite tanto o estômago. Só uma questão, doutor, eu falo isso porque eu uso, né? Existem medicamentos em comprimidos e em cápsulas, né? Alguns em cápsulas demoram mais a serem, por exemplo, absorvidos no estômago e podem aquelas cápsulas, né? Ela criar algum problema de refluxo, essas coisas. Talvez seja o caso do telespectador. E hoje a maioria desses comprimidos, eles são chamados de comprimidos revestidos. Isso. Porque eles vêm com uma capa que já protege o estômago, sabendo que ele vai irritar o estômago. Mas o importante, André, é entender o seguinte: efeito colateral não significa que o remédio esteja fazendo mal
para a pessoa. Está incomodando. Se é um incômodo a ponto dele não suportar, né, assim, então troca. Se a relação custo-benefício está sendo grande, ou seja, o remédio está incomodando, mas a pessoa está se sentindo muito bem com aquele remédio, melhorou muito o quadro depressivo ou ansioso, vamos dizer assim, então é melhor continuar com o remédio, né, assim, e suportar os efeitos colaterais, porque melhorou. A tendência é que se tire o remédio, não vai tomar o remédio a vida inteira, né? Assim, então, que é o contrário de alguns anos atrás, alguns anos atrás, as pessoas, né, assim, vai tomar esse remédio, vai tomar para a vida inteira. Hoje não. Hoje você toma o remédio durante um período. Né? Se melhorou dos sintomas, chega com um certo tempo, você vai parar de tomar o remédio. Né? Então, se a relação custo, ou seja, os efeitos colaterais, com os benefícios, o benefício é muito maior do que o custo, então deve continuar tomando o remédio. Ok. Um breve intervalo, e já que o senhor tocou nesse tema, né, falaremos sobre isso, porque afinal de contas, muitos medicamentos que auxiliam no tratamento da depressão, eles criam um preconceito, né, que é a questão do libido, o desejo sexual. E muitos homens... Efeitos colaterais, né? Efeitos colaterais. E muitos homens deixam de sexo masculino, né? Abandonam o tratamento justamente por causa disso, o tal do preconceito. O Dr. Manuel vai explicar como esse medicamento ele age no organismo, né? E também como cuidar, como tratar e conversar com as mulheres também, né? Porque afinal de contas... Até casamentos, já houve relatos de até casamentos que foram desfeitos porque as mulheres achavam que os maridos perderam o amor e o desejo sexual. É o assunto que a gente fala depois do intervalo e também sobre essa questão da violência explícita que a cada dia cresce mais. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento ao vivo aqui pela TV Capital, recebendo a visita prazerosamente do Dr. Manuel Dias Reis, falando sobre esses assuntos, né, que são ligados à mente. Doutor, falávamos antes do intervalo sobre medicamentos que atuam, né? medicamentos que atuam para curar a depressão, mas os efeitos colaterais. Aí nós temos um preconceito, que o senhor poderia falar um pouco sobre essa questão, né, porque eles agem numa região da virilidade, vamos chamar assim, né, da masculinidade, ou até mesmo no preconceito, e as pessoas abandonam os medicamentos. Eu prefiro morrer macho do que deprimido, do que ficar vivo e impotente. Essa questão da impotência sexual e o tratamento. Então, esses medicamentos, se a gente olhar na bula deles, né, assim, todos eles vão dizer que há uma diminuição da libido. Do desejo sexual, né? Libido é o desejo sexual, né? Tem uma redução também do tempo de ejaculação. Então, para você atingir a ejaculação, você demora muito mais. E as pessoas desistem no meio, né? Fala, não vou dar conta. Às vezes cansa, né? Assim, e aí desiste. Né? Assim, e tem uma outra coisa ainda, que em muitas pessoas, né? Assim, ele provoca o que a gente chama vulgarmente de brochar, que é a disfunção impotência erétil. sexual. Ou não, seja, não a pessoa ela disfunção erétil. A impotência é uma coisa, a disfunção erétil é outra coisa. Assim, a disfunção erétil, a pessoa começa, tem uma relação normal, tem ereção, e aí no meio da ereção ele perde a ereção. Exato. Essa é a disfunção erétil. Exato. A impotência é a incapacidade de ter ereção. Vamos São assim, coisas usando diferentes. um linguajar, né, o pênis, ele recebe uma quantidade de sangue, mas isso é através do cérebro. Tem que ter o estímulo cerebral. Exato. Aquelas pessoas que não recebem, o sangue não chega e o membro, né, o pênis, não sobe. Ele não tem a ereção. Agora tem aquelas pessoas que ela tem a ereção, tem o estímulo, mas de uma hora para outra o sangue sai e aí o membro ele perde a ereção. Exatamente. Isso a gente chama de disfunção erétil. Assim, que pode ocorrer com os remédios.
Olha só, André, né, assim, é muito importante entender uma coisa, né, assim, você pegando uma bula de um medicamento, você vai ver inúmeros efeitos colaterais. Né, assim, então, não são todos os efeitos colaterais que vai acontecer com uma pessoa. Não vai sentir aquilo tudo não, né? Não vai, né? Então, tem pessoas que não têm diminuição da libido, não afeta em hipótese nenhuma o desejo sexual. Tem outras pessoas que não têm esse retardo na ejaculação, né? Assim, e muito menos a disfunção erétil. Né? Assim, algumas pessoas vai ter, né? Assim, como algumas pessoas vai ter boca seca, tonteira, alguns vai alterar o sono, né? Assim, então, tem um dos medicamentos antidepressivos que dá as manchas roxas pelo corpo, que é raro, né? Assim, tem um outro que é muito prescrito e que dá edema palpebral, ou seja, incha a pálpebra e incha os tornozelos, que também é raro. Mas a gente tem que ver bem assim, o que é raro, né? Assim, o que é pouco frequente e o que é frequente, né? Então, dentro dos frequentes, não são todos os sintomas que vai acontecer. Mas especificamente, doutor, essa questão cultural, né? O macho, que é macho, ele tem que ser o ser predominante, né? E diferentemente da mulher, a demonstração de prazer e de desejo, elas é feita de uma outra forma, que pelo horário a gente não pode falar, mas aí assim, o diálogo, a conversa ou até mesmo alguns outros medicamentos que possam, num determinado momento, porque também tem o uso excessivo de medicamentos estimulantes, né, que as pessoas não precisam e ingerem também, né, mas assim, a compreensão do tratamento de um depressivo que tem esse distúrbio, né, vamos chamar isso de distúrbio, essa impotência sexual, o diálogo, ele é importante, a compreensão é importante? É muito importante, né? Assim, e a gente tem que entender também, assim, o diálogo entre os parceiros, né? Sim, claro, porque às vezes a esposa pensa que está sendo traída porque ela não desperta mais o desejo do marido. E aí tem que a gente está falando do homem, né? Assim, mas a mulher também passa por esses mesmos efeitos que os homens passam, né? Então a mulher também tomando o antidepressivo, principalmente, nós estamos falando principalmente dos antidepressivos, né? Assim, elas também podem perder o desejo sexual, pode haver uma diminuição da libido. Para atingir o orgasmo, elas vão levar muito mais tempo, né? Assim, do que normalmente já leva mais tempo do que o homem, né? Assim, o homem é mais rápido do que a mulher nesse caso, né? Então, com o uso do medicamento, aí ela vai ficar muito mais tempo. Então, ocorre tanto no homem quanto na mulher. Isso tem que ser muito bem conversado, né, e entendido. Agora, tem uma coisa que é estranha, viu, André? Tem pessoas que escondem da companheira que está tomando remédio. Né, assim, então, né, assim, e aí, o que a companheira vai pensar dele? Exato. Culturalmente, não né, assim, quer aquilo mais. Que não tem em casa é porque está procurando fora. Isso. Né, assim, isso é o que a gente escuta. Eu não desperto mais o desejo, já isso, então aquilo. O povo fala muito disso. Né, nós temos pessoas ao telefone, a prioridade ao telespectador ou telespectadora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Doutor Manuel, fica à vontade. Boa tarde, doutor Manuel. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, eu queria que você me tirasse uma dúvida. É porque assim, eu estou com um problema. Eu não consigo dormir se eu não tomar o Alprazolam. O Alprazolam, eu estou tomando 0,5, eu tomava 1, agora estou tomando 2. E eu queria saber assim, ele é antidepressivo ou ele é para o sono, assim, para dar sono mesmo, e se a gente fica viciado no remédio? E outra coisa, depois que eu fiz uma cirurgia de tireoide, e só eu tomar o remédio da tireoide, parece que dá uma dor na minha coluna. Aí, na costela, e eu tomo Alprazolam também de manhã. Eu queria saber se ele faz mal. Não, E aí eu não consigo ficar sem tomar ele mais. Fazer mal não faz, né? Assim, a questão é assim, que ele não é nem para fazer dormir e nem é para depressão. Né? Assim, o Alprazolam,
Essa é uma substância que é utilizada como ansiolítico. Um dos efeitos colaterais dele, e é em muito pequena monta, né, assim, é a sedação, ou seja, é fazer a pessoa dormir. Né, assim, então não faz dormir, normalmente ele não faz dormir. Inclusive até alguns medicamentos antialérgicos provocam sono também, Mais né? sono do que o próprio alprazolam. Né, assim, tem um medicamento que é para vômito também, né, assim, que o pessoal toma para poder dormir. Né, assim, então, a questão da dependência, né, assim, ela ocorre muitas vezes por um tratamento mal conduzido, uma dosagem que é mal conduzida. Né, assim, por exemplo, você disse que estava tomando um comprimido de 0,5 miligrama, hoje você está tomando um comprimido, assim, está tomando 2, ou seja, 1 miligrama, eventualmente você toma um comprimido de manhã. Né, assim, então, essas dosagens, ela tem que acontecer através do médico. Né, assim, então, muitas vezes você toma o remédio muitos anos, não obtém a melhora que você gostaria de ter, em função daquele remédio não ser indicado para o seu problema. Se você está com depressão, o alprazolam não é o melhor remédio. Agora quando ela fala sobre essa questão da dependência, quando ela fala que uma coisa, doutor, que é importante seguir rigorosamente a prescrição médica, porque Exato. alguns medicamentos, as pessoas, ela toma um que é o efeito imediato, esse efeito não surge, aí ela toma toma outro. Aí o efeito vem, aí no outro dia ela já acha, um não resolve, tem que ser 2, aí depois passa para 3, e isso já me relatou casos de pessoas que tomavam uma caixa por dia de medicamentos. Pois é, se você observar bem, na caixa do medicamento está escrito lá, o uso abusivo desse medicamento pode levar à dependência. O que é abusivo? É o que o André acabou de falar, né? Assim, uma pessoa que eu prescrevo um comprimido e ele chega a tomar 10, 20 comprimidos, isso é uso abusivo. Né? Assim, mas também um tratamento mal conduzido, ele também a pessoa vai acabar acostumando, criando um hábito com esse medicamento. É importante a gente entender que a dependência ao medicamento não é a mesma coisa da dependência que você tem ao fumo, por exemplo, ou muito menos ao café, ao álcool, ou cocaína, né, assim, porque não é droga, o remédio não é droga e não participa do mesmo mecanismo da droga, que é o mecanismo que a gente chama de mecanismo de recompensa. Né, assim, o remédio não te dá não participa desse mecanismo de recompensa. Então é mais fácil de você tirar. Mas se você acostumar com ele, né, você tem que rever com o seu médico, né, assim, por que eu continuo tomando e se não estou melhorando e o que eu tenho que estar tomando, aumentando a dosagem do remédio. Não é de fazer dormir, não é antidepressivo, ele é um remédio para ansiedade. A ansiedade, doutor. Nesse mundo de hoje, como é que a gente convive com isso quando a gente quer? Aí a gente entra em 3 temas: sexo, droga e álcool. Quero ser feliz agora. É recorrente. Nesse momento, né? E as pessoas falam isso, às vezes até no uso do medicamento. Estou muito estressado. Aí um comprimido só não resolve. Ou então a questão do quero prazer nesse momento. E aí busca... tanto até mesmo no próprio sexo também, que é uma forma da pessoa ter esse prazer. Ou no computador, André. Hoje eu escutei de um paciente, né, assim, que ele estava falando assim, né, assim, olha, eu quero que o computador que foi feito para me dar essa resposta, e ele não sai da cor do jeito que está, eu quebro ele. Esse paciente tem um transtorno, que é o chamado transtorno explosivo intermitente, né, assim, que é esses acessos de fúria. Né, assim, então, a pessoa quer aquele prazer no imediato. Né, assim, a gente, assim, nós estamos numa época em que nós estamos muito intolerantes para as situações. Aquilo que é demorado, né, assim, a gente não tem paciência de esperar. Né, assim, então, hoje é fácil, né, assim, para os jovens, eu sei que sai de casa,
a moça sai de casa, encontra uma pessoa numa boate, já vão para um motel, né? Assim, então, as pessoas não estão tendo paciência para poder esperar as coisas acontecerem. O tempo, né? Mais pessoas ao telefone. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Doutor Manuel está ouvindo? Só abaixa um pouco o volume da televisão da senhora. Doutor Manuel está ouvindo, fique à vontade. Pode. Fique à vontade, pode falar. Doutor. Pois não. Eu queria fazer uma perguntinha. Eu tomo esse remédio Rivotril. O médico me passou certo tempo para dormir. Porque eu não dormia. Mas eu tenho vontade de deixar ele. Eu não me sinto bem com ele. E o que eu devo fazer para isso aí? Eu já fiquei, às vezes, uns 3 dias sem tomar, mas 3 noites sem dormir. Mas a pessoa também não sentia outra coisa. Tem uma solução? Tem. Né, assim, a mesma coisa do alprazolam, né, assim, o Rivotril, que o nome da substância é clonazepam, ele não é um remédio para dormir. Ele é para tirar a ansiedade. Para diminuir a ansiedade. Ele tem uma ação sedativa, ou seja, ele provoca mais sono do que o alprazolam, mas não é remédio para dormir. Ele é para diminuir a ansiedade, ele é utilizado no tratamento coadjuvante, ou seja, junto com o antidepressivo, para melhorar a ação do antidepressivo, mas não é um remédio para dormir. A fórmula que eu recomendo para os meus pacientes para retirar, primeiro é assim, nunca parar de imediato, porque vai acontecer o que a senhora disse, a senhora não vai dormir. Então, a gente passa para gotas, né, se eu não sei qual foi a dosagem, que eu não me lembro da dosagem que a senhora falou que a senhora está tomando, mas vamos supor que seja meio miligrama, que isso corresponde a 4 gotas, e aí a senhora vai diminuindo a cada 15 dias, por exemplo, uma gota. Então, a senhora está tomando um comprimido de meio miligrama, 0,5, que corresponde a 4 gotas. A partir de hoje, e durante 15 dias, a senhora toma 3 gotas. Depois a senhora passa mais 15 dias para 2 gotas, depois mais 15 dias para 1 gota e então para. É importante entender, não pode parar de vez, principalmente com o Rivotril. E por quê? Porque o Rivotril ele também tem uma ação anticonvulsivante, ou seja, ele combate convulsões epiléticas. Se a senhora está tomando ele e parar de repente, a senhora pode ter uma convulsão epilética em função de ter parado de repente com ele. Doutor, então não deve parar. Essa questão, a abstinência, porque muitas pessoas, elas não têm isso que o senhor está dizendo, né? O medicamento ele tem que ser retirado aos poucos. Aos poucos. Aí tem aquela interrupção bruta, e aí vem a síndrome da abstinência, que às vezes as pessoas falam, aquele remédio estava me fazendo mal. Tá. Então, a gente chama de descontinuação, né? Em vez de abstinência, a gente utiliza para as drogas. Exato. Para os medicamentos, a gente chama de descontinuação do parar por conta própria, não quero mais. Nunca. Né, assim, medicamento nenhum, se o médico prescreveu, né, assim, porque muitas vezes a gente tem costume de parar com antibiótico, a gente está tomando um antibiótico e você acha que já está melhor e que você não precisa tomar mais o antibiótico, ou um anti-inflamatório porque está irritando o estômago, e aí você para de repente. É diferente do remédio que é utilizado em psiquiatria. Né, assim, a pessoa que está deprimida, ansiosa ou com um transtorno psicótico como a esquizofrenia, não deve parar a medicação de uma hora para outra. A gente tem que fazer descontinuado, tem que ser um desmame, como a gente fala, né? Então vai desmamando aos pouquinhos. Conversando com o médico, né? Conversando com o médico, né? Assim, é muito importante isso. Quem deve prescrever o remédio é o médico e quem deve tirar o remédio é o médico. Doutor, nós temos pouco tempo, o programa está acabando. Vamos falar sobre essa questão que a cada dia que passa, ela tem causado reações e até mesmo despertado nas pessoas
é influência. Falamos sobre serial killer, né? Isso. E aí tivemos aqui em Goiânia esse fato, uma outra descoberta agora. A pessoa ela pode desenvolver essa, digamos assim, o senhor vai qualificar, né, a doença, vai dizer, ela pode desenvolver durante a existência ou ela já nasce com essa predisposição? Olha, primeiro, que doença é essa, né? A doença, se a gente for olhar, assim, utilizando as classificações de doença atual, né, assim, que uma é a norte-americana, que é o Manual de Doenças Estatísticas, que é o DSM, né, assim, ele chama isso de transtorno de personalidade antissocial. O Manual de Classificação de Doenças da Organização Mundial de Saúde, que é o que nós utilizamos aqui no Brasil, né, assim, chama isso de transtorno dissocial. Né, assim, então, ela é baseado em tem outros nomes que dão, psicopatia, sociopatia, né? Caracteropatia, esses nomes eles surgiram, né, assim, no início do século passado com um médico alemão chamado Kurt Schneider. Né, assim, e entre os vários, né, assim, tipos, subtipos que ele colocou como personalidades psicopáticas, ele colocou um que é o chamado desalmado. Né, assim, então, outros subtipos de personalidade psicopática, eles têm outra denominação hoje. Por exemplo, temos chamados hipertímicos, que hoje poderia entrar nos chamados ciclotímicos, né, assim, que é um tipo de transtorno. Né, assim, aí a gente tem os emocionalmente lábil, que estaria dentro dos transtornos de personalidade emocionalmente instável. Né, assim, e tem os fanáticos, principalmente os fanáticos religiosos, né? Assim, então, tem os explosivos, que estaria dentro do que eu acabei de dizer do meu paciente, transtorno explosivo intermitente. Então, são vários transtornos que ele lista no início do século passado, que um deles são os desalmados, que é esse que hoje nós estamos chamando de transtorno de personalidade antissocial ou dissocial. Né? Por que desalmado? Porque ele não estabelece uma relação afetiva com aquilo que ele faz. Né? Relação afetiva, para deixar claro para as pessoas, eu olho para uma pessoa e falo, poxa, é meu amigo, fico feliz de ver o meu amigo. Né? Eu vejo um cachorrinho na rua sofrendo e isso me dói. Né? Assim, eu tenho dó, eu tenho pena, eu quero ajudar ele. Né? Assim, eu tenho uma conhecida minha, que ela é conhecida na cidade dela lá por ajudar todo quanto é cachorro doente da cidade. Né? Assim, então, essa relação que a gente dá o nome de relação afetiva. Né? Essas pessoas que têm esse tipo de comportamento não têm essa relação afetiva. Para ele, tanto faz. Né? Assim, ele não está sentindo absolutamente nada. Né? Assim, são pessoas que muitas vezes eles gostam de aparecer, né? Assim, como por exemplo o nosso daqui, né? Assim, então, virou estrela. Virou estrela. Até ali, e é um rapaz bem apessoado, né? Assim, se vestia bem. Né? Assim, esse rapaz lá do Rio de Janeiro, pelo que eu vi na reportagem, né? Assim, é um rapaz que também gosta de aparecer. E é interessante, né, assim, que eles têm passagem pela polícia, o nosso daqui, o de lá também, né, assim, tem passagem anterior pela polícia. Né? Mas isso não é uma doença, André, que vem do céu, né, assim, que vem do nada. Né, assim, tem uma predisposição familiar, muitas vezes a gente vê já na criança pequena sinais disso, são crianças que muitas vezes maltratam animais, são crianças que desde pequenas mentem, são crianças que não respeitam os mais velhos, né? Assim, então você começa a ver isso desde a infância. E tem, além dessa alteração de comportamento visível, né, assim, hoje a gente sabe que tem alteração, né, assim, em duas regiões do cérebro, como eu já até coloquei aqui já, né, assim, uma é na região da amígdala,
né, assim, na amígdala, né, assim, que não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro. Né, assim, então, essa região do cérebro é que me dá essa relação afetiva. Eu olho para uma pessoa, eu mando um estímulo lá para o meu hipocampo, que é a região da memória, né, assim, então o meu campo fala assim, não, eu conheço essa pessoa. E ela também, o hipocampo vai dizer para mim, essa é meu amigo, ô fulano, tudo bem, mas que prazer em te ver. Né, assim, então, a amígdala, ela é responsável por isso. Né? Então, quando você tem alteração na amígdala, você não vai ter essa relação afetiva com as coisas, ou empatia, como a gente vê nos livros didáticos, né? Você não tem essa empatia. Né? E tem um outro lado, que é na região da córtex frontal, né? Como nós já explicamos, a córtex frontal. Nós temos só mais um minuto, né? Então, rapidinho, né? Então, na córtex frontal, que é a região de freio, é a região que corta, eu falo, opa, isso eu não posso fazer. Né? Então, aí eu corto aquele meu comportamento. Né? É isso que está alterado na pessoa que é portadora desse transtorno. Ela perde essa capacidade de se autopoliciar, ou dizer o que é certo e o que é errado. Exatamente, e de estabelecer essa relação afetiva. Nós até perguntamos rapidamente, só para... havia uma pergunta se a pessoa sabia o que ela estava fazendo, naquele dia que nós falamos aqui sobre isso, ela sabe o que ela está fazendo, só que ela não está se importando com o que ela está fazendo. É claro que ela sabe porque ela faz, ela tem que ter conhecimento. Agora, a questão é se ela consegue medir as consequências, isso, né? O que ela o não mal tem que ela remorso, ela não guarda remorso, ela não... Ok. Doutor, por gentileza, contatos. Bom, o meu telefone do meu consultório é 3224-8370 ou 8166. Né? Assim, e tem também o meu Neca Noel, o e-mail. Meu e-mail, né? Sim, faltou a palavra. O meu e-mail, né? Assim, que é o necanoel@terra, pode ser terra.com.br ou hotmail.com. E uma novidade, agora tem uma página no Facebook. Uma página no Facebook que estamos lá para poder responder as pessoas. Facebook é Dr. Manuel. É Dr. Manuel Dias Reis, né? Lá tem o DR antes, né? É o DR. Manuel Dias Reis. Já visitei a página, muito bem feita. Obrigado por permitir que uma entrevista nossa fosse colocada lá. Pois é, e as outras também vão ser colocadas, né? Parabéns pela iniciativa. Eu não ia colocar o DR, mas na hora que colocou o Manuel, né, assim, tem mais de 4.500 Manuel no Facebook. Né, assim, os eu tive que colocar. Doutor, obrigado. Lembrando, né, 3224-8370, né, 3224-8370. Você pode ligar para conversar com o Dr. Manuel. Agora também uma página no Facebook, né, Dr. Manuel Dias, né, Reis, Dr. Manuel Dias Reis, Dr. Manuel Dias Reis. Você pode ali entrar, dar sua opinião, fazer perguntas e nós agradecemos